Paz e graça aos irmãos. Eu convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 3. Nós vamos ler 2 versículos, Marcos 3, os versículos 13 e 14. Marcos 3, versículos 13 e 14. Marcos, capítulo 3, versículos 13 e 14. São 2 versículos apenas, eu quero convidá-los a lermos juntos. Vamos ler estes 2 versículos, Marcos 3, 13 e 14. Vamos ler juntos. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Amém. Nós vamos orar ao Senhor. Eu quero convidar as crianças à frente. Vamos orar ao Senhor, vamos curvar nossa fronte. Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos. Irmãs, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela bênção de podermos estar na Tua casa, pela bênção de sermos chamados para o ministério pastoral, pela bênção do cuidado do Senhor, em capacitar cada um, para que conforme o dom que cada um recebeu, possa servir ao Senhor, oferecendo ao Senhor o melhor de suas vidas, para a glória do Teu nome. Ó Deus, nós pedimos a Tua bênção sobre os nossos pequeninos, sobre as nossas vidas, para que, compreendendo a Tua palavra, Senhor, nós possamos aplicá-la e possamos vivê-la para o louvor da Tua glória. Nós te agradecemos, ó Deus, pelos seminários presbiterianos espalhados no nosso país, com o propósito, ó Deus, de abençoar, de formar, de capacitar futuros pastores. Que o Senhor esteja abençoando a cada professor, a direção do seminário, aos alunos que ali estão. Que cada um possa buscar entender a vocação do Senhor para as suas vidas. Nós te oramos, agradecidos pelo exemplo de Jesus. E nós o fazemos no nome dele. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória dele, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, em todo o Brasil, nas igrejas presbiterianas, hoje, exatamente, a data 8 de setembro, ela é comemorada como o Dia dos Seminários e Dia também dos Seminaristas. Dia dos Seminários e Dia dos Seminaristas. Nosso irmão seminarista Yuri Rocha está na congregação, eles vão ter uma reunião hoje, e hoje à noite, então assim Deus nos permita, num culto de gratidão pelos seminários e pelos seminaristas, nós estaremos, assim Deus nos permita, com a presença dele. Nós vamos estar recebendo hoje à noite também o pastor José Roberto, que é diretor do nosso seminário presbiteriano do Norte. Mas eu gostaria de trazer esse texto da palavra de Deus, quando eu lembro que antes de entrar para o seminário, eu entrei em 86, antes disso, eu via gente questionando e dizendo assim: e você vai para o seminário fazer o que no seminário? Olha, veja, a igreja apostólica, ela não tinha seminário. E depois, lógico, pensando e refletindo algumas coisas, é verdade, a igreja não tinha um seminário. Ela teve todo o seminário e muito mais em uma só pessoa, que foi na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu acho que todo pastor, todo seminarista trocaria quaisquer cursos que tenha feito, visando se capacitar, buscando oferecer o melhor para a glória de Deus, trocaria por um seminário de um só nome, Jesus. A Bíblia diz que depois que ele subiu ao monte, ele chamou os que ele mesmo quis, e Jesus já vinha sendo seguido por centenas e centenas de pessoas. A Bíblia diz que multidões o seguiam, e crendo no Senhor Jesus Cristo, eles se tornaram discípulos, seguidores de Jesus.
Mas a Bíblia nos fala aqui que, chamando os que ele mesmo quis, a Bíblia diz que vieram para junto dele. E no versículo 14 há uma expressão muito singular, muito importante. A Bíblia vai nos dizer: então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. De todos os que seguiam a Jesus, e Jesus foi seguido ao longo de todos os seus 3 anos de ministério, Jesus teve centenas e centenas de pessoas. Jesus teve homens e mulheres que o seguiram, mas de todos eles, Jesus separou 12. E a Bíblia diz aqui, para enviá-los a pregar, mas eu quero pegar a expressão anterior, quando diz, para estarem com ele. Isso é discipulado. Não só seguir os ensinamentos, não só saber os ensinamentos, mas estar com o Mestre, estar com o Senhor Jesus. Nós estudamos, nós temos a escola dominical, já vamos para as classes, nós participamos dos cultos, manhã, noite e outros cultos, outros encontros, mas veja, além de receber a palavra, nós precisamos estar com o Mestre. Nós precisamos tirar um tempo onde a cada dia a gente ora, a gente medita na palavra dele, a gente em comunhão com ele pede a sua direção para as nossas vidas. Nós sabemos e devemos saber, o missionário Ashby Green Simonton, quando aqui chegou em 12 de agosto de 1859, com o desejo de pregar a palavra de Deus, 1859. Ele, depois de um tempo, ele alugou um local lá no Rio de Janeiro, que hoje é de frente à Praça da República, e naquele prédio onde no térreo funcionava uma cervejaria, no primeiro, não dele, mas no primeiro andar, passou a funcionar o salão de cultos, da que seria então a primeira igreja presbiteriana do Brasil, a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, hoje chamada de Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, não na mesma localidade, mas nesse prédio, no segundo andar, então, funcionou dessa casa alugada, no primeiro andar era o salão de cultos, e no segundo andar, então, funcionou o que passou a ser chamado de o seminário primitivo, o seminário primitivo. Simonton chegou em 1859, começou a pregar o Evangelho, pessoas entregaram suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Ele batizou essas pessoas, até chegar então no dia 14 de maio de 1867, 14 de maio de 1867, quando começaram ali as aulas do chamado seminário primitivo. Simonton tinha apenas 3 alunos. 3 alunos. 14 de maio de 1867. 3 alunos, 3 professores. Simonton, Schneider e Wagner. Wagner era professor, pastor da Igreja Luterana do Rio de Janeiro. Ele ensinava grego, ensinava história. Schneider, pastor também, presbiteriano, ensinava no curso chamado preparatório, porque muitos daqueles alunos e os conteúdos que eram trabalhados naquele seminário chamado primitivo não eram nem de nível considerado superior, por conta do nível dos alunos. Eram conteúdos de nível secundário e primário ainda. E Simonton, então, buscava ensinar Bíblia e teologia. Começou então o sonho que Simonton tinha no coração, porque ele entendia que era necessário preparar líderes brasileiros, para que eles assumissem a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não podiam estar eternamente dependentes de missionários e pastores norte-americanos. Simonton entendia que a escola dominical era muito importante, como nós temos, como ele mesmo realizou, inclusive a sua primeira foi na sua própria casa. E ele, na casa em que ele morava, e que ele o fez, então, através da escola dominical, porque ele entendia que a igreja, aqueles novos convertidos, precisavam ser instruídos na palavra de Deus. Então, a visão de Simonton era, para a igreja, para os membros, é necessário a escola dominical para estudarem a palavra.
Para a formação secular, depois viria então a visão de que escolas precisariam ser espalhadas. Nós estamos com o Agnes agora ligado à Universidade Mackenzie. Então, colégio Mackenzie Agnes. Pela visão dos norte-americanos, pastores, missionários, de que era preciso dar uma educação secular, fundamentada, baseada na palavra de Deus. Mas para a formação de futuros pastores, Simonton entendia que era necessário, como era prática também norte-americana, como era prática inglesa, era necessário então que se tivesse seminários que pudessem trabalhar a vida desses pastores. E aí, então, Simonton faleceu 7 meses depois. 7 meses depois de ter iniciado. Ele faleceu no dia 9 de dezembro de 1867. 7 meses após ter iniciado aquele seminário. Depois, Alexander Blackford veio de São Paulo para dar continuidade a este pequeníssimo seminário, repito, que era chamado de seminário e foi chamado ao longo da história de seminário primitivo. Mas por que então comemoramos dia 8 de setembro? E às vezes eu fico me perguntando, e muitas vezes procuro sondar, por que essa data? Por que essa data é exatamente assim e não outra data? 8 de setembro, então é comemorado o dia dos seminários e dia dos seminaristas. Exatamente porque 8 de setembro de 1888, o primeiro sínodo da Igreja Presbiteriana do Brasil, o que foi organizado, o sínodo da Igreja Presbiteriana do Brasil, decidiu então criar um seminário. E oficializar isso. E essa decisão, em 8 de setembro de 1888, resultou na criação do Seminário Presbiteriano do Sul, que fica em Campinas, São Paulo. Depois, então, tivemos a criação do nosso Seminário Presbiteriano do Norte. E a gente acha até estranho, porque o seminário chamado Presbiteriano do Sul, ele está em Campinas, São Paulo, e São Paulo faz parte de que região do nosso país? Sudeste. Né? É estranho. O Seminário Presbiteriano do Sul, no Sudeste. E o Seminário Presbiteriano, que fica aqui no Recife, chamado do Norte, fica no Nordeste. Norte e Sul. Isso só é explicado pela questão da divisão dos Estados Unidos. Norte e Sul, a Guerra Civil. Então, os americanos trouxeram também isso. Então, disseram, olha, é o Seminário Presbiteriano do Sul, porém estava no Sudeste. E o Seminário Presbiteriano do Norte, no Nordeste. E com uma vasta história. Por isso que eu sempre faço questão de, quando coloco nos boletins, pelo menos, deixar bem claro, senão você fala assim, Seminário Presbiteriano do Norte, e alguém vai imaginar que esse seminário fica em algum estado do norte do nosso país. Não. Então, eu sempre faço questão de dizer, o Seminário Presbiteriano do Norte, SPN, é a sigla, no Recife, Pernambuco. Para lembrar que ele está aqui no Nordeste, não está tão distante de nós. Mas o nosso seminário guarda uma história também muito bela de luta. Assim como Jesus cuidou dos seus apóstolos. Esse seminário foi antes uma chamada escola teológica. Foi idealizada pelo médico e doutor e pastor médico George Butler. Sobre ele, o pastor Ed Jesse, então, no seu livro A Bíblia e o Bisturi, discorre muito da história desse grande servo de Deus. Pastor e médico, com larga história e um legado muito grande. Ele idealizou isso de 1895 a 1899, em meio a tanta perseguição do Evangelho aqui no nosso estado de Pernambuco, porque ele entendia que era preciso investir na vida de futuros pastores. Chamou um pastor que estava em Alagoas, o reverendo Martinho de Oliveira, para que pudesse então trabalhar no seminário, para que pudesse dar as aulas e tocar o seminário, já que o reverendo doutor Butler precisava também dar toda uma assistência, como havia um hospital construído, e ainda hoje existe lá em Canhotinho, naquela região. E em 1903, o presbitério assumiu, aqui de Pernambuco, assumiu a escola teológica. E decidiu organizar, aquela que era a escola teológica, decidiu organizá-la em seminário.
Mas o que veio a acontecer foi que também ali, naquele contexto, o pastor Martinho de Oliveira, ele faleceu. Do mesmo jeito que Simonton faleceu, o pastor Martinho de Oliveira veio a falecer. E como numa pregação foi proferida, o pregador então disse, Martinho faleceu, mas não o seminário. O sonho do seminário prosseguiria por entenderem ser a vontade de Deus para a formação daqueles futuros pastores. Idealizado o nosso Seminário Presbiteriano do Norte, de 1895 a 1899, veio então a ser reconhecido pelo nosso presbitério, pelo presbitério aqui em Pernambuco, em 1903, assumindo ainda como escola teológica. Mas só em 1924, a Igreja Presbiteriana da Assembleia Geral oficializou o seminário que era chamado evangélico, o Seminário Evangélico do Norte. Isso para ser mais amplo e atender a diversas denominações. A formação de pastores também de diversas denominações, assim como o Colégio Agnes, era chamado de Colégio Evangélico Agnes Erskine. O evangélico para estar aberto a receber pessoas de várias denominações e até mesmo quem não fosse crente no Senhor Jesus Cristo, ou mesmo evangélico. Passou depois, há tempos atrás, a ser chamado então de Colégio Presbiteriano Agnes Erskine. Já estava já fomentado, já bem tranquilo, de que aquela escola serviria a qualquer que fossem as denominações. Mas em 1924, através daquela chamada Assembleia Geral, hoje, e de tempos para cá, chamado de Supremo Concílio, a Assembleia Maior da Igreja Presbiteriana do Brasil, oficializou o Seminário Evangélico do Norte. Em 1948, a Comissão Executiva do, então, Supremo Concílio, essa Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana, mudou, então, o nome para Seminário Presbiteriano do Norte. Seminário Presbiteriano do Norte. E por que quero trazer tudo isso? Hoje nós temos seminários, 2 em São Paulo, o Seminário Presbiteriano do Sul e Campinas, o Seminário Presbiteriano José Manuel da Conceição, na cidade de São Paulo, que toma o nome daquele que foi o padre convertido ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele deixou a batina, deixou o sacerdócio da Igreja Católica Apostólica Romana e então professou a fé no Senhor Jesus Cristo, compreendendo que tudo que havia então acontecido dentro da doutrina romana, estava a Igreja Católica Apostólica Romana se afastando da palavra de Deus, já estava afastada e levando outros a se afastarem. Ele agora então professava sua fé ao Senhor Jesus Cristo e depois foi ordenado pastor presbiteriano. Ele foi o primeiro brasileiro a ser ordenado pastor, não é nem da Igreja Presbiteriana. De qualquer denominação, ele foi o primeiro a ser ordenado para o pastorado. Nós temos então esses 2 seminários em São Paulo, nós temos o Seminário Presbiteriano no Rio de Janeiro, que leva o nome do nosso missionário, Archibald Green Simonton. Nós temos o seminário em Belo Horizonte, Minas Gerais, em Ji-Paraná, em Roraima, o Seminário Presbiteriano de Manaus, no Amazonas, o Seminário Presbiteriano em Goiânia, Goiás, em Brasília, Distrito Federal, e Teresina, o Seminário Presbiteriano do Nordeste, Teresina, no Piauí, e o nosso Seminário Presbiteriano do Norte, aqui no Recife. E uma extensão de Seminário Presbiteriano, uma extensão lá em Curitiba, no Paraná. Nós precisamos capacitar esses pastores. Nós precisamos ser capacitados, todos os pastores. O seminário tem diversos cursos de pós-graduação, naturalmente que a Igreja Presbiteriana do Brasil entendeu de não buscar o reconhecimento do MEC para que não tivesse a ingerência. Então, são cursos considerados cursos livres, são cursos livres. Há um vestibular para, então, o curso de graduação de bacharel em teologia, que é o meio pelo qual você pode estudar,
E nós temos, por exemplo, uma mulher que faz parte lá, não visando o pastorado, que a igreja presbiteriana não tem o pastorado feminino, ordenado. Mas ela faz o curso pelo desejo de aprender mais de teologia e se aprofundar. E entendemos que esse seja o desejo, e que deve ser o desejo de cada seminarista. Não é a intelectualidade pela intelectualidade. Não é o estudo pelo estudo, mas é entender que assim como cada profissional, cada trabalhador busca então se capacitar na sua área, o pastor também precisa. Aquele que se sente vocacionado para o pastorado. E a nossa Constituição fala sobre isso, que aquele que se sente vocacionado para o pastorado, ele vai procurar o conselho, isso faz anos conversando com o pastor, os pastores da igreja. Após conversar, vai ser examinado pelo conselho, sendo aprovado pelo conselho, vai ser examinado pelo presbitério, sendo aprovado pelo presbitério, então ele será encaminhado para o curso em algum, de preferência, algum dos seminários presbiterianos. Ao colocar tudo isso, eu quero lembrar que nós precisamos orar pelos nossos pastores e seminaristas. Nós precisamos orar pelos nossos seminários. Nós não prescindimos e não dispensamos e não podemos fazer de forma alguma em relação à ação do Espírito Santo. Nós precisamos do estudo e precisamos da piedade, da dependência do Espírito. E eu quero terminar essa palavra com o que está lá em 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Versículo 13. 2 Timóteo 4, 13, Paulo, então, escrevendo a Timóteo, ele diz: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. E aqui é interessante porque Paulo está escrevendo a Timóteo, 4, 13, 2 Timóteo, ele está dizendo: Timóteo, quando você vier, me faça um favor, traga a capa que eu deixei na casa de Carpo. Eu preciso dessa capa. Presume-se, entende-se que o inverno estava chegando e Paulo estava preso quando escreveu a Timóteo. Ele disse: eu preciso dessa capa. Pelo frio, que era natural sentir, pela prisão úmida na qual ele estava, precisava da capa. Mas ele não para aí. Ele diz: traga também os livros, o que se entende que eram aquelas páginas, o códice, aquela junção de páginas de papiro. Traga os livros, especialmente os pergaminhos, que eram peles de animais, que eram curtidas, eram trabalhadas para que você pudesse escrever e então fazer as anotações, o que fosse então necessário. Não se sabe até hoje qual era o conteúdo desses livros, dessas páginas de papiro, qual o conteúdo dos pergaminhos, mas presume-se que Paulo tinha anotações e ele queria rever essas anotações. Em outras palavras, nós precisamos estudar a palavra, nós precisamos nos aprofundar na palavra, nós precisamos buscar entender a palavra. Daí porque os seminaristas, pastores, eles vão estudar o hebraico para tentar entender a nossa tradução que nós temos aqui do Antigo Testamento, até aramaico se tem aqui. Eles vão estudar o grego para poder também compreender aquela palavra grega no nosso contexto e por aí vai. E tantas outras áreas. Reformas que já foram feitas no currículo teológico, mas sempre buscando não substituir jamais a ação do Espírito Santo. Mas no conhecimento, por que estudamos história geral, história da igreja, por que estudamos arqueologia, por que estudamos pneumatologia sobre a pessoa do Espírito Santo, e tantas outras áreas da teologia e correlatas, é para que o pastor possa falar com mais propriedade, compreendendo o que a palavra de Deus tem, geografia, história bíblica e tantas outras áreas, para que possamos transmitir com a maior fidelidade possível a palavra de Deus. E para isso, além do estudo,
nós precisamos da ação do Espírito Santo, iluminando. A revelação já está aqui. O que nós clamamos é que Ele nos dê iluminação, para que possamos compreender a palavra e pregar essa palavra. Então, neste dia dos seminários presbiterianos, neste dia que agradecemos a Deus pelos seminários e pelos seminaristas, que nós possamos ser bênção na vida deles, e que eles possam ser bênção, seminários e seminaristas, possam ser bênção na vida da igreja do Senhor Jesus Cristo. A exemplo de Jesus, que chamou 12 para estarem com ele. A exemplo de Paulo, que escrevendo a Timóteo disse, eu preciso da capa, mas eu, por favor, Timóteo, não esqueça, eu preciso dos livros, e principalmente dos pergaminhos. Há algumas coisas que eu quero examinar. Eu estou aqui preso, não é porque eu não tenho o que fazer, mas é porque são preciosos esses livros e esses pergaminhos. Ore a Deus, agradeça a Deus pelos seminários, agradeça a Deus pelos seminaristas. E a nossa oração é que aquele sonho de Simonton continue até o dia da vinda do Senhor Jesus, cada vez melhor, para abençoar a igreja do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe.